Se você sente que a sua mente nunca desliga, então esse vídeo aqui pode ser para você. Tá? Hoje nós vamos conversar sobre um passo, uma metodologia que você pode utilizar para sair do automático, para entrar na observação, para ser o observador. Assim como a gente já falou no outro vídeo, no último vídeo, né? Hoje em dia, o sistema, a sociedade, ela normalizou a gente estar com a mente acelerada, com cansaço, com a mente distraída. Hoje em dia é normal, né? É normal todo mundo estar assim. Foi super normalizado. E assim como eu falei no último vídeo, toda essa distração, toda essa questão de manter a gente olhando para fora, faz justamente isso. Mantém a gente fora. E para a gente poder mudar a nossa realidade, poder mudar a nossa situação, poder mudar a nossa mente, a gente precisa fazer o quê? Olhar para dentro, tá? Então não é normal não, a gente ficar com a mente agitada, ficar o tempo inteiro cansado, ficar o tempo todo disperso, ficar distraído, sem estar prestando atenção nas coisas, não é normal não, viu? E hoje a gente vai conversar sobre isso. Tem aí uma maneira, um jeito, um método que você pode utilizar para poder ter mais facilidade para entrar no estado de observação. Como a gente já falou aqui, o observador ele tem a oportunidade, ele tem a opção de escolher, de sair do automático, de poder fazer novas escolhas entre o estímulo e a reação. A gente tem falado aqui muito sobre a reação automática que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia é normalizado a gente sair reagindo, sair culpando as pessoas e sem assumir a autorresponsabilidade. Então hoje eu quero falar com você sobre meditação. Olha, eu vou falar que se você estiver querendo realmente expandir a sua consciência, querendo despertar, a meditação é um negócio fundamental. Eu acredito que não tem como você treinar o seu olhar de observador, o seu olhar interno, se você não aprender a meditar. E eu não estou falando de meditação sobre o âmbito espiritual, místico, religioso, não. É sem conotação religiosa. Não tem nada a ver com religião. Na verdade, eu acho que todas as religiões deviam ensinar a meditar, né? Todas as religiões, porque é uma forma de você se conectar com Deus, com a centelha divina, né? Assim, eu nasci em berço evangélico, eu já falei para vocês que eu frequento igreja e tudo, e em momentos difíceis da minha vida, eu ajoelhava para orar e eu percebia que eu levantava pior. Sabe por quê? Porque na hora que eu ficava orando, ajoelhada, eu só ficava falando dos problemas, falando do problema. Ai, meu Deus, me dá isso, porque eu tô precisando disso, eu tô precisando daquilo, eu tô precisando disso, tô precisando daquilo. Sabe o que acontecia? Eu estava treinando o meu cérebro para ver mais dos problemas, porque eu estava falando, verbalizando os problemas. E o que acontece quando você foca? Você sabe. O que acontece quando a gente foca, a gente ativa o sistema de o SAR, né? O sistema de ativação reticular. E aí ele vai começar a provar para você no seu ambiente, procurar provas para justificar aquilo que você está falando. Então, olha o tiro no pé, que às vezes muitas pessoas cometem ao rezar, ao orar, ao fazer uma prece. Vai lá e fica falando do problema. E aí o que acontece? Você vai ter mais problema. Então, a meditação você silencia. Então é o melhor momento, é a melhor opção para você ouvir Deus, para você ouvir sua centelha divina. Porque às vezes Deus está querendo falar com a gente, o universo, o todo está querendo te mostrar a saída e a situação, mas a gente não cala a boca. A gente não para de falar, a gente não para de pedir, de vibrar. E, olha, vou falar uma coisa aqui para você. Quem pede, não tem. Ok? Certo? Concorda comigo? Quem pede, não tem. Então, olha o tiro no pé, que muitas vezes você está praticando oração da maneira errada. Eu posso até vir falar com vocês sobre isso em outro vídeo, porque é um outro assunto também que dá pano para manga. Mas assim, quem pede não tem. Então aprenda a orar da maneira correta, tá? E a melhor maneira, assim, que eu acho que a gente pode fazer para orar é meditar. Porque assim, você não vai falar nada, você vai ficar quieto. Vai ficar quieto, você vai só observar. Tem uma maneira certa da gente meditar, não é só você ficar esvaziando a mente, não é isso, porque ninguém consegue parar de pensar. Você acha que você já conseguiu parar de pensar? Eu nunca consegui parar de pensar, minha cabeça fica ali, ó, pá, 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 o tempo inteiro. Só que o que acontece? A gente observa. Como eu falei no último vídeo, se você não observa a mente toma conta de você, mas quando você observa ela
ela começa a servir você. Então, uma boa maneira de você começar a exercitar o seu lado observador é praticando a meditação. Como que você faz? Vamos ver? Meditar não é esvaziar a mente, não, tá? É sobre você parar, e também não é sobre parar de pensar, tá? Mas sim observar, foi o que eu acabei de falar. Quando eu observo os meus pensamentos, eu deixo de ser definido por eles. Isso é o início da expansão de consciência. Assim como a gente já falou no último vídeo, quando você observa, você não se identifica mais. Se você não se identifica mais, você domina a mente. Isso é o começo da expansão da consciência. A meditação, ela cria um espaço entre o estímulo e a resposta. O tão famigerado que eu sempre falo aqui sobre o estímulo e a resposta. Entre você receber o estímulo para poder reagir e a reação que você vai ter, tem um espaço. E é nesse espaço que você pode observar e fazer novas escolhas. E não ser a vítima, assumindo a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade mora aí, tá? Entre o estímulo e a resposta. Tá bom? Você não precisa reagir do jeito que estão mandando você reagir ou do jeito que a situação tá se declarando lá fora. Você recebeu um estímulo de raiva, não quer dizer que você tem que reagir com raiva. Se você observar entre o estímulo e a reação, você vai ver que você pode escolher diferente para criar diferente, para vibrar diferente e ativar a lei da atração de maneira diferente, tá? Então, é quando você escolhe, tá? Conscientemente e para de reagir no automático. O que eu estou sempre falando aqui, que a gente precisa parar de reagir no automático. E a meditação, ela mora nesse espaço, entre o estímulo e a resposta, tá? Quando eu mudo meu estado interno, eu mudo meu foco, tá? Então, quando você pratica a meditação e muda o seu estado interno, você muda o seu foco, mudando o seu foco, você muda o seu SAR, que é o sistema de ativação reticular, e aí você filtra a realidade de outra forma e tem a possibilidade de criar uma realidade diferente. Olha que maravilha. A meditação não é só mente, tá? Ela não muda só a sua mente, tá? Ela muda o que eu passo a perceber, sentir e atrair. Você tá entendendo? O poder mágico da meditação? Ela muda o que você passa a perceber, sentir e atrair. As leis universais funcionando novamente, tá? Lei da vibração e da atração. Então, a meditação, ela te ajuda a entrar nesse lugar, tá? Eu entendi que eu não posso controlar tudo lá fora, mas eu posso escolher como eu observo, interpreto e respondo. Isso muda tudo. Você escolhe como você vai reagir, interpretar e responder, tá? Aí já vai começar a mudar a sua realidade. Eu quero propor aqui uma maneira, assim, meio simplificada de você praticar a meditação, tá? Eu vou falar aqui de uma forma bem acelerada, porque o tempo que não permite, tá? Eu ficar detalhando tudo, mas vamos tentar mostrar para você como é que se medita, tá? Primeiro, você tem que fazer um aterramento. Gente, ó, antes de começar, 5 minutos por dia, tá? 2 minutos, coloca no seu timer 2 minutos. Se você não tá acostumado a meditar, não vai querer ficar 20 minutos meditando, que você não vai dar conta, tá? Começa pouco, começa tipo com 2 minutos. Aí você vai aumentando de 2 para 5, para 10, mas vai aos poucos. Não queira ficar 1 hora meditando se você nunca fez, tá bom? Você não vai dar conta, você vai ficar nervoso. Então, a primeira coisa, você tem que aterrar, fechar os olhos. Se você não conseguir fechar o olho, você suaviza o olhar, tá? Prestando atenção na sua respiração. Presta atenção na sua respiração. Aí o segundo ponto, você vai observar o seu pensamento. Você não vai lutar contra o pensamento, tá? Você só vai seguir ele, você não vai lutar contra ele. Você observa os seus pensamentos como se fossem nuvens passando. Vai passando, vai passando, vai passando. Você não é o seu pensamento, tá? Você é quem observa o pensamento. É diferente. 3, você vai observar as sensações. Você leva a sua atenção para o corpo. Você percebe o calor, o frio, a leveza, o desconforto. Você não vai mudar nada, você só vai observar, apenas observa. A consciência corporal, ela tira a mente do piloto automático. Trazer a sensação para o corpo é uma das formas da gente sair do automático. Inclusive, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, porque é muito importante a gente perceber o nosso corpo. A gente carrega o nosso corpo como um pedaço de carne por aí, e não é.
Ele é o veículo que está conduzindo a sua consciência. É muito importante o seu corpo. Então, você vai observar a sensação. Aí, o quarto passo, você vai se colocar no papel de observador. Você vai perceber algo importante, tá? Existe algo entre você que observa e o pensamento, o corpo e a respiração. Esse é o estado de consciência. O que acontece? Aonde acontece a expansão, tá? Ó, existe algo entre você que observa o pensamento, o corpo e a respiração. Existe algo que está observando o seu corpo, a respiração, o seu estado. Quem que é? Quem que é que está entre aí esse espaço? Quem que está observando? Não é o seu corpo, não é o seu pensamento, não é a sua mente. Quem que é? É a consciência. É a consciência. Existe algo em você que observa. Esse algo que observa é a consciência. O quinto passo é a ancoragem consciente. Pergunte antes de abrir os olhos, silenciosamente, de onde eu estou observando a minha vida agora? Você vai ver que vai explodir sua cabeça. Vai explodir sua cabeça. Tá? Por fim, ó, quando eu treino a observação consciente, eu treino meu foco. E o que eu foco, meu cérebro passa a perceber com mais clareza. Isso muda as minhas escolhas e minhas escolhas mudam minha vida. Não é sobre silenciar a mente, é sobre lembrar quem observa. A meditação coloca você nesse lugar. Então, eu acredito que sem meditação não tem como você expandir sua consciência. Você precisa dar um jeito de colocar aí na sua rotina. Eu sei que hoje em dia a gente tem uma rotina muito corrida, muito louca, mas dá um jeito de colocar na sua rotina 2 minutos, 5 minutos de meditação. É o momento de você entrar no lugar de observador. A gente precisa fazer isso, silenciar, parar de falar. Às vezes você está precisando de uma resposta, você pergunta para Deus o que você tem que fazer, mas a gente não para de falar. A gente não para de tentar arrumar a saída, de tentar arrumar o jeito, de tentar arrumar o como. O como não é com a gente, entendeu? A gente só tem que confiar. E às vezes a resposta vai vir quando você silenciar. Eu já recebi enxurrada de resposta quando eu estava fazendo meditação. Teve momentos assim que eu escutei praticamente a voz do todo de Deus falando nitidamente no meu ouvido o que eu tinha que fazer, mas eu precisei silenciar, ok? Pratique a meditação, é algo muito importante para o nosso desenvolvimento de expansão de consciência. Não deixa de praticar, tá? E por fim, quando eu paro de observar minha mente, eu deixo de ser aprisionada por ela. Esse é o começo da liberdade e do despertar. É maravilhoso, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, espero muito que você tenha sido convencido a praticar a meditação sem cunho religioso, sem cunho espiritual, nada, gente, é uma prática que todo mundo tinha que fazer, desde criança a todo mundo deveria fazer, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.